Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muita satisfação, muito prazer, estou aqui para ministrar mais uma super aula para vocês. E na aula de hoje nós vamos falar do inquérito, né? Do inquérito. Professor, inquérito é coisa lá de polícia? Não, não é coisa de polícia, né? Nós estamos estudando o quê, gente? O Estatuto do Servidor Público Estadual de Mato Grosso, ok? Então, no Estatuto, pense comigo, a lógica do Estatuto vai definir direitos, vantagens, né, todos os direitos, todas as vantagens, todos os deveres, as proibições, as responsabilidades, que é todo o regime disciplinar do servidor público, né, todo o regramento do regime disciplinar. Quando o servidor público descumpre o regime disciplinar, a administração pública tem que agir. Tá? E aí nós temos dois instrumentos. Nós temos o instrumento da sindicância, que nós já estudamos em aulas anteriores, e nós temos o instrumento do PAD, que é o Processo Administrativo Disciplinar. O processo administrativo disciplinar, preste atenção, nós temos três fases. Primeira fase, que é da instauração. Como é que funciona a instauração? A autoridade competente, tá certo? Ela vai constituir uma comissão, que essa comissão, ela vai o quê? Investigar. Ela vai apurar os fatos de acordo com a portaria de instauração. Então, essa fase do quê? Da instauração, né? Aí, essa comissão, representando a autoridade competente que instaurou, ela vai o quê? Ela vai realizar o inquérito. Tá? O inquérito, que é o quê? O que diz o inquérito? Inquérito do procedimento administrativo disciplinar. Ou seja, é nessa fase que nós iremos ouvir as testemunhas, ouvir o acusado, tá certo? Aqui vai ter a indicação do servidor, depois vai ter a defesa prévia, o relatório final conclusivo da comissão e depois irá remeter para o julgamento. Tá? Essa fase do julgamento será objeto da outra aula nossa que nós estamos estudando em sequência. Bacana? Tudo bem? Vamos lá para a aula. Eu já fiz esse panorama geral para vocês aí, uma visão sistêmica. Vamos falar do inquérito, né? Antes da gente entrar especificamente nos artiguinhos, eu digo para vocês o seguinte, duas coisas. Primeira coisa, os assuntos são muito próximos da 8.112, tá? Muito próximo, tá? O conceito da LC 04 com a 8.112 é muito próximo, então fique tranquilo sobre isso. Outra coisa muito importante que eu vou falar para vocês, né? Estes assuntos aqui, da parte do processo administrativo disciplinar, normalmente é cobrado para aqueles concursos mais puxados, vou colocar assim entre aspas, para os cargos de analistas, tá certo? Para os cargos de analistas, principalmente analista na área jurídica, analista processual, até inclusive para defensor, procurador, juízes. Então, esse aqui é um assunto, né, quando tem no seu edital lá a Lei 8.112, tá certo? Dificilmente cai uma questão deste assunto para concurso de nível médio, tá certo? Para nível fundamental, tá? Normalmente, nível médio no fundamental, normalmente ele cobra até o título 3º da lei. Até o título 3º da lei, né? Talvez até o quarto, né? Até o quarto título da lei, que o quarto título fala do regime disciplinar, vai falar dos deveres, das proibições, das responsabilidades, da acumulação. Bacana, fechou? 10, né? Então esse recado tinha que passar para você. Vamos falar do inquérito, vamos lá. Aula gostosa, cara. Legal essa aula aqui, viu? Vocês vão gostar da aula, tenho certeza disso, porque é um assunto que tem uma lógica muito grande, né? Tem uma racionalidade, tem um juízo de valor. Então, quando tem assim, um juízo de valor e uma racionalidade, o aluno consegue fixar com mais tranquilidade. Vamos lá, artigo 180, do inquérito. O que é o inquérito? Inquérito administrativo será contraditório, assegurado ao acusado a ampla defesa com a utilização dos meios e recursos admitidos no direito. Tá? Tem que fazer a consideração? Tenho. Aqui meu trabalho é esse, cara. Mas não é só ler. Se for só ler, tranquilo. Gente, primeira coisa, inquérito, nós temos um inquérito policial. Só que o inquérito policial não é o inquérito administrativo. O inquérito policial é da Polícia Judiciária Civil, tá certo? Que é regulado aí pelo direito processual penal, tá certo? Que é o inquérito administrativo, não é o inquérito policial. Olha, gente, ó, marquem esse cara aqui com marca-texto, bacana, são coisas diferentes, ok. E não o inquérito, consagrado aí, né, pela nossa Constituição Federal, é assegurado
a todo o acusado o pleno direito da sua ampla defesa e ao contraditório. Aí, ó, será contraditório assegurado ao acusado ampla defesa com utilização dos meios e recursos admitidos no direito. Então está aí para vocês, ele tem aí o direito à ampla defesa e direito ao contraditório a todas as fases do processo. De novo, em todas as fases do processo. Antes de prosseguir, eu tenho que fazer uma ajuda à memória para vocês, né, sobre a sindicância. A sindicância também é um procedimento lá constante na 04, na 8.112. Só que nós temos dois tipos de sindicância. Tem aquela sindicância investigativa, inquiritiva, onde aconteceu a autoridade competente ficou sabendo do fato. Não sabe nome, não sabe pessoas, não sabe como é que foi. O que ele faz? Ele faz uma comissão investigativa, uma sindicância investigativa, inquisitiva. O cara vai lá, os caras da comissão, olha, chama a testemunha, faz um relatório. Ali não está acusando ninguém, ali está investigando. Então, nessa fase, essa investigatória, não tem direito à ampla defesa ou contraditório, porque não está acusando ninguém. Então, só apurando os fatos, somente isso. Tá certo? Agora, faz uma sindicância para aplicação da pena de suspensão de até 30 dias, que cabe à sindicância. Aí sim, a sindicância processante, punitiva. Na sindicância sindicante punitiva, também há o pleno exercício constitucional da ampla defesa e o direito ao contraditório. Ok? Então, tem a fase, então tem a sindicância punitiva, tá? A punitiva, acusatória, nesse caso, e também no PAD. PAD só tem um, que é, desculpa a expressão, para ferrar o sujeito, né? Esse cara aí, né? PAD. Tá? E, cara, é traumático demais esse cara aqui, viu? Artigo 181. Os autos de sindicância integrarão o processo disciplinar como peça informativa da instrução. Olha aí. Então, o que acontece? A autoridade competente, vou dar o exemplo do secretário de Estado, por exemplo, né? Ele vai lá, o secretário de Estado, ele instaura uma sindicância e, no decorrer dessa sindicância, verifica-se que a pena, a tipificação do acusado é para demissão. O cara cometeu aí a corrupção passiva. Corrupção passiva. Né? Corrupção passiva. Crimes contra a administração pública. Está lá. O que o cara tem que fazer? O cara da comissão vai ter que remeter para a autoridade competente para instituir o quê? Um procedimento administrativo disciplinar com o cara, porque esse é o instrumento correto para as penas de demissão. E o que acontece? Essa sindicância que chegou a essa conclusão, esse processo de sindicância, atenção, integrarão ao PAD como peça informativa de instrução. Ou seja, não vai substituir o PAD. Bacana? Isso cai em concurso. De novo, como peça informativa de instrução. Tá? Ele vai instruir. Parágrafo único. Na hipótese de o relatório da sindicância concluir que a infração está capitulada como ilícito penal, a autoridade competente encaminhará cópia dos autos ao Ministério Público, amarelinho nesse cara aqui, amarelinho nesse cara aqui, né? Independentemente da imediata instauração do processo disciplinar. Então, está aqui para vocês. Eu vou voltar no exemplo que eu passei. Então, no decorrer de uma sindicância lá acusativa, tá certo? Punitiva, a comissão da sindicância chegou à conclusão que o cara cometeu um crime de corrupção passiva, um crime contra a administração pública. O cara vai fazer duas coisas, a comissão. Primeiro, vai despachar para o secretário, né, que é a autoridade competente, para ele instaurar o quê? O procedimento administrativo disciplinar. E esse processo dele vai fazer juntada, vai compor a instrução, tá certo? Peça informativa de instrução, tá? Vai para lá, só isso. E, ao mesmo tempo, tá certo? Tem que ser encaminhado para o fiscal da lei. Quem que é o fiscal da lei? O Ministério Público. Para quê? Para que o Ministério Público tenha ciência
desse crime, né, e que faça a sua devida denúncia ao Poder Judiciário. Então, aqui, ó, Ministério Público, já teve muitos concursos que o cara coloca Defensoria Pública, não tem nada a ver. Falar encaminha para o Judiciário, não é o Judiciário. A pessoa competente para receber esses autos nada mais é do que o Ministério Público. Bacana? Fechou. Vamos lá. 182, vem comigo. Na fase do inquérito, a comissão promoverá a tomada de depoimentos, acariações, investigações, diligências cabíveis, objetivando a coleta de prova e recorrendo, quando necessário, a técnicos e peritos, de modo a permitir a completa elucidação dos fatos. Ou seja, olha só, na fase de inquérito, o PAD tem 3 etapas: instauração da autoridade competente, nós já falamos sobre isso. Segundo, a fase de inquérito. Qual que é o objetivo principal da fase de inquérito? Está aqui. Ó, completa elucidação dos fatos. Completa elucidação dos fatos é o objetivo principal do inquérito. Quais são os instrumentos que a comissão processante tem para elucidar os fatos? Aqui, ó, depoimentos, tá certo? Acariações, investigações, coleta de provas, recorrendo, quando necessário, técnicos e peritos. Então, esse aqui é o objetivo dos fatos, né? Professor, dá uma adiantada para a gente como é que funciona esse inquérito. Tudo bem, vem comigo aqui. Então, nós estamos na segunda fase do PAD, que é a fase do inquérito, não é isso? Então, primeiro, né, é claro, já teve lá a instrução, já foi instaurada a comissão. Seguindo o rito, né, nós temos que a primeira coisa que se faz, né, nessa fase de produção de provas é ouvir a declaração das testemunhas. E aí nós temos aqui 2 tipos de testemunhas, tá? 2 tipos de testemunhas, né? Temos as testemunhas de acusação e nós temos as testemunhas de defesa, tá? Professor, quem compõe a testemunha de acusação? A testemunha de acusação é composta pelas testemunhas que são levantadas por quem? Pela comissão processante. Então, a comissão processante, inclusive o professor Luiz Antônio, tá? Eu já tinha pedido exoneração do Estado, do meu cargo de gestor governamental. Eu, no exercício das minhas atividades, né, normal, do LAC, um dia recebo lá um cara com uma intima... Ei, rapaz, o que eu fiz aqui, Raia? Recebo um cara lá, tá certo, da Secretaria de Gestão do Estado, me intimando para ser testemunha. Testemunha da comissão, ou seja, de acusação, né? Nessa testemunha de acusação, eu estou só revelar esse fato para vocês aí, cara, muito constrangedor, porque eu era testemunha de acusação dos caras, né? E as pessoas que estavam sendo lá investigadas, no caso, né, inquiridas, são todas pessoas que eu conhecia, né? Pessoas aí que eu vou falar para vocês aí que libada, conduta, né? Coisas que é complicado. Então, primeiro houve-se o que? Testemunhas. Qual testemunha? Nós temos 2 tipos de testemunha: da acusação, tá certo? Que é da comissão, e depois houve-se as testemunhas de defesa. Então está aqui, né? Acusação e defesa. Depois que houve as testemunhas, nós vamos ouvir o quê? Ou pegar a declaração do acusado. Isso aqui não cai em prova, isso aqui despenca, cara. Todas as bancas de concurso pensam que falam assim: primeiro vamos ouvir o acusado, depois as testemunhas. Não, o acusado é por último. É esse cara por último. E o que vai regular a declaração das testemunhas do acusado são os artiguinhos em seguida que nós vamos estar lendo para vocês. Então, vai pegar o testemunho do acusado. Depois da declaração do acusado, né, a comissão faz um trabalho que é chamado indicação do servidor, ou seja, ele vai tipificar a conduta do servidor, tá? Certinho, fundamentado, com base em testemunha, na declaração do próprio acusado, nas provas produzidas no inquérito. Ele faz a tipificação do servidor, encaminha para o servidor, e o servidor faz uma defesa escrita, a defesa escrita do acusado, em cima do quê? Da indicação do servidor. Depois da defesa escrita do acusado, a comissão encerra os seus trabalhos produzindo um relatório conclusivo. Ou seja, aqui está o miolão, tá? Está aqui o cerne do processo administrativo disciplinar da fase de inquérito. Este relatório conclusivo
será encaminhado para a autoridade competente, para que a autoridade competente realize seu devido julgamento. E esse item julgamento nós iremos detalhar na próxima aula, que é exatamente esse termo de julgamento. Então, esse aqui é um roteirinho, um resumo básico do que acontece na fase de inquérito do PAD. Bacana? Então, vamos lá. Artigo 62, né? Artigo 62. O artigo 62 trata dos meios de defesa do acusado. Vem comigo. É assegurado ao servidor o direito de acompanhar o processo em qualquer fase, pessoalmente ou por intermédio de procurador, tá? Arrolar-se e requerir testemunhas, produzir provas e contraprovas e formular quesitos quando se tratar de prova pericial. Então está aí para vocês, né? Então está aqui. Pessoalmente ou por intermédio do procurador, né? E aí, professor? Aí, vamos lá pessoalmente. O que é isso? Pessoalmente, o cara, eu estou, por exemplo, né? Vamos dar um exemplo para vocês aí. Um exemplo, o professor Luiz Antônio de Carvalho, na atribuição do seu exercício, está respondendo um PAD. Aí olha assim, isso aí, tá, preocupa não, isso aí eu mesmo faço a minha defesa. Pode? Pessoalmente, ok. Aí, outra hipótese. Não, isso aqui eu preciso de ajuda. Vou contratar um advogado. Pode? Pode. O que acontece? Acontece que na nossa Constituição Federal está consagrado o seguinte, que todo acusado tem direito a uma defesa técnica. O que significa uma defesa técnica? Ser defendido por alguém que é do ramo. Quem que é isso? Por um advogado. Está lá. Olha só, de novo, todos os acusados precisam de quê? De uma defesa técnica, está assegurado na Constituição. Não tenho dinheiro para comprar um advogado. O poder público irá lhe conceder um defensor público para patrocinar a sua defesa. Está lá. E aí, pronto, está lá, né? Está na Constituição. Aí o que aconteceu? Aconteceu aí que um batalhão, desculpa a expressão, de pessoas aí de conduta duvidosa que foram demitidas a bem do serviço público, que responderam aí processos administrativos disciplinares em todas as esferas, no Brasil todo, vai recorrendo para a justiça, dizendo o seguinte, olha, eu quero anulação do processo porque o meu cliente não teve advogado. E a Constituição dizia o seguinte, a Constituição aliás, a Constituição diz que tem que ter defesa técnica do acusado. E aí? Aí encheu o judiciário. Começaram a cancelar alguns PADs daí da vida, né? E aí o judiciário entrou no meio, tá? Tá certo? Você tem que ler esse cara aqui, súmula vinculante 505. Professor, o que é uma súmula? Súmula, primeiro, quem que edita a súmula vinculante? É apenas o Supremo Tribunal Federal, que é a nossa maior corte do judiciário. Vinculante porque obriga todo o judiciário ao cumprimento dessa súmula. Aí disse o seguinte, para aí, cara, para aí. Aí colocou, o que diz essa súmula? A ausência de defesa técnica não prejudica o PAD. Está lá. A gente vai ler essa súmula já para vocês. Por que eu estou falando isso? Cara, porque isso não cai, isso despenca em concurso, cara, despenca. Eu vou fazer um exercício em seguida, depois que terminar isso, eu vou ler a súmula para vocês. Então, se o seu cargo é de analista, você vai fazer concurso para tribunais, eu digo Tribunal do Trabalho, tribunais do Trabalho, tribunais regionais, tribunais de justiça, os TRFs aí, cara, isso cai. Isso, o examinador quer saber disso. Inclusive, a banca que mais gosta de cobrar isso é a banca do CESP. A banca do CESP é uma das bancas que mais gostam de cobrar isso, ok? É a súmula vinculante 05. A gente vai ler esse cara aqui, tá certo? Eu já só dei essa adiantada para vocês, que no artigo 183, ele diz, servidor, você pode se defender, e também pode ter um procurador para se defender, um advogado, uma defesa mais técnica. Bacana? Mas coloca aqui, súmula vinculante 5 na sua anotação aí. Parágrafo 1º. O presidente da comissão
poderá denegar pedidos considerados impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para o esclarecimento dos fatos. Ou seja, está lá a comissão, na figura do seu presidente, né? O acusado só está fazendo pedidos, esses pedidos aí com nítida intenção de procrastinatórios para retardar, atrasar o andamento dos trabalhos, né? Então, nesse sentido, e somente nesse sentido, tá? O presidente da comissão pode denegar. O que é denegar? Negar, não aceitar o pedido. Tá? Agora, olha a justificativa. Impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para o esclarecimento dos fatos. Ok? Parágrafo 2º. Será indeferido o pedido de prova pericial quando a comprovação, de fato, independer de conhecimento especial de perito. Né? O que está falando aqui, cara? Rapaz, o cara pede um perito, uma prova qualquer. Aí o cara olha assim, isso aqui não precisa de perito não, cara. Isso aqui nós mesmos temos condições de interpretar, né? Tá para dar mais celeridade, exatamente, ok? Então, fechou aqui. Então, é o seguinte, pessoal, nós vamos fazer agora um exercício, tá? Esse exercício vai cobrar sobre a súmula vinculante 05. Muito importante, isso cai demais em concurso público, demais. Eu peguei uma questão só, mas nós temos diversas questões de concurso, ok? INPE, CESP 2016, cargo de analista. Comigo. No processo administrativo disciplinar, no PAD, a falta de defesa técnica por advogado ofende a Constituição Federal, pois o contraditório e a ampla defesa são princípios orientadores do processo administrativo. Vamos lá, algumas coisas eu tenho que considerar. Né? Primeiro, gente, todo acusado, tá? Em qualquer esfera administrativa, penal, civil, qualquer esfera, todo acusado tem o direito constitucional de exercer o contraditório e a ampla defesa dos seus interesses. Todos, está lá. O contraditório e a ampla defesa no processo. Tanto no processo administrativo, tanto no processo penal, tanto no processo civil. Bacana? E a Constituição Federal, tá, também disse o seguinte, assegurou a todos os acusados, tá certo, uma defesa técnica. O que é defesa técnica? Por um advogado. Por exemplo, o cara está sendo, como é que eu falo assim, tá? O cara está sendo, olha só, o cara está sendo acusado de roubo, tá? Ele não, aí caiu, está na delegacia, foi preso, foi lá para o judiciário. Aí chega lá, ele não tem dinheiro para pagar um advogado. O que acontece? A Constituição segura o cara uma defesa técnica. O Estado vai pagar para o cara o quê? Um defensor público. Bacana? Então está aí para vocês. Isso aí, né? Aí o seguinte, né? Só que, né? Essa defesa técnica por advogada, nós temos um procedimento, uma súmula vinculante no Supremo Tribunal Federal que retira essa obrigatoriedade para os processos administrativos disciplinares. Retirando essa obrigatoriedade, essa questão está errada. Por quê? Vem comigo, olha só. A ausência de defesa técnica, ou seja, de advogado, não gera nulidade de processo administrativo. Então, está aqui para vocês, está errado isso aqui. Então, não gera, entendeu? De processo, não gera essa súmula vinculante 5, né? Essa questão cai demais e é pegadinha, porque ele mistura com assunto de constitucional e de direito administrativo. Cara, pegadinha. Né? E muita gente cai, infelizmente, né? Mas agora, eu tenho certeza que com essa explicação que eu passei para vocês, vocês não vão esquecer mais, ok? Ótimo. Artiguinho 184, vem comigo. Agora, a gente vai tratar 184, 185, esses dois artiguinhos, tá? Esses dois artiguinhos nós vamos falar de quê? De testemunhas, tá? Testemunhas é um assunto que também é cobrado, né? Nós já sabemos, testemunhas faz parte do inquérito, né? Testemunha é muito importante para elucidar os fatos. Nós temos dois tipos de testemunha, da acusação, tá certo? Ou seja, da comissão processante, do PAD, da comissão, dos integrantes da comissão, e de defesa. Primeiro, ouve-se quem? Da acusação, e depois da defesa. As testemunhas serão intimadas
a depor mediante mandado expedido pelo presidente da comissão. Mandados, né? Devendo a segunda via consciente do interessado a ser anexada aos autos. Se a testemunha for servidor público, a expedição do mandado será imediatamente comunicado ao chefe da repartição, aonde serve, com a indicação do dia e hora marcados para a inquirição. A inquirição. Tranquilo, né? Então tem que ser pessoal, tá certo? Por escrito, ok? Bacana, né? Artigo 185, vem comigo. O depoimento será prestado oralmente e reduzido a termo em ata, não sendo lícito a testemunha fazê-lo por escrito. Ou seja, na testemunha tem que ser oralmente, não pode ser por escrito. Isso cai muito em concurso. Parágrafo primeiro, as testemunhas serão inquiridas separadamente. O cara levantou 3 testemunhas de defesa, então você vai ouvir uma por vez, tá? Separadamente. 2, na hipótese de depoimentos contraditórios ou que se infirmem, proceder-se-á a acariação entre os depoimentos. Ou seja, uma testemunha falou A, outra falou B. O que acontece? O presidente da comissão não pode fazer juízo de valor. O A está falando a verdade, o B está falando a verdade. Ele não pode fazer juízo de valor. Ele é obrigado a fazer o quê? A acariação entre os dois dos pontos divergentes, né? Ok? Artigo 186. Preste atenção aqui. Concluída a inquirição das testemunhas, a comissão promoverá o interrogatório do acusado, observados os procedimentos previstos no artigo 184 e 185. Está aqui. Artigo 184 e 185 são das testemunhas que eu acabei de ler para vocês. O que está falando ali? Está falando qual o momento que o acusado será ouvido. O acusado, obrigatoriamente, tem que ser ouvido para que a comissão faça o seu relatório conclusivo sobre o procedimento administrativo disciplinar. Aí ele está falando, vai ser quando que ele vai ser ouvido, o acusado? Concluída a inquirição das testemunhas. Primeiro, testemunhas da comissão, depois as testemunhas de defesa, depois disso que vamos ouvir o interrogatório do acusado. Professor, isso cai em concurso? Isso não cai, isso despenca, cara, despenca. Parágrafo 1º. No caso de mais um acusado, cada um deles será ouvido separadamente e sempre que divergirem em suas declarações sobre os fatos ou circunstâncias, será promovida a acariação entre eles. Mesmo procedimento das testemunhas. Nunca você vai colocar 2 testemunhas para depor ao mesmo tempo. É uma por vez, então um acusado por vez. Se tem acusados que são contraditórios seus depoimentos, vamos fazer a acariação entre eles. Não pode gerar juízo de valor. O procurador do acusado, o advogado, poderá assistir o interrogatório, bem como inquirição das testemunhas, sendo-lhe vedado interferir nas perguntas e respostas, facultando-lhe, porém, reinquiri-las por intermédio do presidente da comissão. Tá? Do presidente da comissão. Eu já fiz isso aqui, né? Tá certo? Eu já fiz, como eu já participei, né, cara? Aí você fala. Né? Primeiro, os caras da comissão enchem de pergunta a vocês. Aí depois, né? Aí os advogados dos acusados enchem de perguntas para vocês. E interessante é o seguinte, que o advogado do acusado, ele faz a pergunta para o juiz que faz para você. Né? Juiz não é juiz, cara. O presidente da comissão. Eu estou falando isso porque é o seguinte, vamos lá, estou falando isso porque é o seguinte, cara. Claro, já processei pessoas, já fui processado, entendeu? Então, isso faz parte aí na justiça, poder judiciário, né? E aí o seguinte, cara, aí tem lá o juiz, tá? Aí eu fui ser testemunha de acusação, né? Não pode. Cara, eu cheguei lá, eu vi o judiciário, cara, a comissão numa mesa mais alta, assim, igualzinho, cara, você precisa ver o troço, né? Parece Parece justiça mesmo, cara. Desculpa aí, viu, gente? Se alguém assistir essa aula e estava lá no dia, vai saber o que eu estou falando. Mas, sem demérito nenhum, tá certo? Longe disso, né? Bacana, 10, entenderam? Ok.
Exercício, né? TRT 24, FCC 2014, cargo de analista. Muito importante a resolução de exercícios, cara, porque o exercício fixa bastante conteúdo. Principalmente neste assunto aqui, que é processo administrativo disciplinar, inquérito. Vem comigo. No que concerne a uma das fases do processo disciplinar, qual seja o inquérito especificamente, quanto à oitiva das testemunhas considera, né? Então, é o seguinte, esse cara aqui está falando das testemunhas, né? E as testemunhas estão previstas no artigo 184, 185 e vou falar também 186 da Lei Complementar 04, né? Se você assistir a minha aula, cara, você não vai errar nenhuma. Ok, né? Vamos lá, vamos ler esse cara aqui. As testemunhas sempre ouvidas antes do interrogatório do acusado. Ó. Sempre, ó, serão sempre ouvidas antes, correta. Né? Como é que é o fluxo do processo, professor? Isso também todos os processos administrativos disciplinares são assim. Primeiro, ouve-se as testemunhas de acusação, tá certo? Depois você ouve as testemunhas de defesa e só depois você vai ouvir o acusado, tá? O acusado, tá? Só depois você vai ouvir o acusado, tá? Só depois você vai ouvir o acusado, assim que funciona. Bacana? Ok? 2. Se a testemunha trouxer seu depoimento por escrito, o presidente da comissão deverá aceitá-lo, uma vez que sempre a oitiva que seria realizada devendo imediatamente ser anexada aos autos. Gente, o caput lá do artigo 184 é bem claro. Isso aqui está errado. É bem claro. O que ele fala no artigo 184? Ele fala o seguinte, que a testemunha, o seu depoimento será oral e reduzido a termo, ou seja, ser colocado na ata. E no parágrafo 1º, ele diz claramente, do artigo 184, não pode aceitar o depoimento escrito. Então está errado. Esse conceito também serve para a 8.112. Né? 8.112. Esse nosso curso você estuda 2 leis monstros ao mesmo tempo. Né? As testemunhas, em regra, serão ouvidas conjuntamente em observância ao princípio da celeridade processual. Né? Olha como o examinador tenta induzir você ao erro. Né? Ele coloca observância ao princípio da celeridade processual. Né? Realmente, esse princípio existe, mas olha só, você colocando as testemunhas para ouvirem conjuntamente, você prejudica o processo. Tanto é que prejudica que a legislação, toda a legislação penal, civil, administrativa, diz o seguinte, as testemunhas serão ouvidas isoladamente. Tá? Isoladamente. Se você, inclusive, estendo isso para o acusado. Se você tem 2 acusados, você ouve um primeiro, depois você ouve o outro. Tá? Então, isso está errado. Agora, tem uma pegadinha. Tá? Onde tem 2 testemunhas se confrontando. Aí é a acariação. A testemunha A falou X coisas. A testemunha B falou Y coisas que são contraditórias a A. Então, existe uma contradição. Nessa contradição, você vai colocar os 2 tete a teste, não para testemunhar. Aí é uma acariação. Acariação, cara a cara. 4. Caso exista contrariedade nos depoimentos das testemunhas, ok? Houve o quê? Contrariedade. Acabei de explicar isso, tá? Contrariedade. O que você faz? Acariação, né?